É uma grata satisfação contar com a sua presença. Eu sou Reginaldo Osnildo, estou aqui com Nayara Lessa e nós vamos falar sobre empreender na maternidade. Fique com a gente que vai ser um bate-papo bem legal. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Você ficou curioso para saber sobre empreender na maternidade? Pois eu também. Estou aqui com Nayara Lessa, ela que vai trazer esse conhecimento para nós, essa experiência que ela vive. Mas antes disso eu queria agradecer a CDL porque cedeu esse espaço. A gente está aqui no distanciamento correto, né? 1 metro, 1,5 metros. Estamos de máscara porque eu não fiz a minha maquiagem, eu não quero aparecer. Mas antes de a gente chegar nesse bate-papo aí para falar sobre esse assunto, eu vou pedir que a Nay se apresente porque ela pode falar dela melhor do que eu. Então, Nay, quem é Nayara Lessa? Oi, Regi. A Nayara Lessa, ela é uma mulher de 35 anos, mãe de 2 crianças, né, de 9 e 4 anos, que descobriu na maternidade o empreendedorismo, né? Hoje ela é consultora de empreendedorismo e designer gráfico. Consultora de empreendedorismo significa que a gente vai ter muita coisa para aprender com a Nayara Lessa aqui hoje. Mãe de 2 filhos, designer gráfico há 20 anos? 15 anos? Profissionalmente há 15 anos, né? Mas fazem 20 anos que eu já lido ali com CorelDRAW, com Photoshop, né? Com esse mundinho do designer. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que você tem 2 filhos e essa também foi uma das propostas para a gente escolher a temática do empreender na maternidade, né? Eu acompanho a sua rede social, eu vejo que você traz dicas, você traz muito conteúdo bacana para mulheres, para empoderar mães, né? Mamães. Como que você teve essa sacada, escolher esse nicho? Foi a partir da sua experiência própria? Foi a partir de uma percepção de que as pessoas vinham lhe pedir conselhos ou receber, contratar a sua experiência? Como que isso surgiu? O empreendedorismo nasceu a partir da minha maternidade. Eu comecei a empreender quando eu ainda era CLT. Eu trabalhava durante o dia e na parte da noite eu fazia ali as minhas encomendas, né? E para quem não sabe, antes de ser consultora, de ser designer gráfico, eu trabalhava com festas. Então, comecei a conciliar essas 2 funções. Quando meu filho fez 2 anos, ele precisou fazer 2 cirurgias e eu senti a necessidade de ficar em casa com ele, né? Além de toda a parte emocional, né? Porque quando a gente é mãe e trabalha fora, né? Sai 7h30, 8 horas de casa e vai até às 6 horas longe do filho, com o filho em creche, e filho fica doente, aquela coisa toda, a gente vem muito aquela questão da culpa materna, né? Mãe é um ser que vive com culpa, e uma mãe que trabalha fora, digamos que, no meu caso, eu tinha um pouquinho mais de culpa, né? Então, surgiu a oportunidade, né, de eu me desligar da empresa que eu trabalhava e começar a trabalhar por conta, né? A minha empresa de casa ali, meu home office, estava já dando certo, então eu comecei a empreender de fato, né? Quando meu filho tinha 2 anos. E o negócio só foi crescendo, né? A questão de trabalhar com empreendedorismo, ele veio a partir da minha experiência, e assim, a minha trajetória, né? Para o trabalho com empreendedorismo, né, para lidar com mães empreendedoras, veio a partir da minha experiência, né, por conta da minha transição também, que eu trabalhava, como eu falei, trabalhava com festas e fui indo para o ramo do empreendedorismo, né, comecei trabalhando com papelaria personalizada para mulheres empreendedoras, né, fazia aqueles frufruzinhos que toda mulher gosta, né, que papeizinhos de carta, coisas assim, também fazia já parte de identidade visual, né, e com esse contato direto com as mães, né, elas me pediam muitos conselhos. Ai, Nay, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que você dá conta e tal? Daí eu fui estudando, né, estudando essa área de empreendedorismo, fiz curso de coach materno, né, fiz inúmeros cursos para me especializar em atender essas mães. É difícil a gente falar para as pessoas, algumas pessoas não entendem o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é você colocar a mão na massa, colocar na prática e fazer as coisas acontecerem, né? Quando você traz que você teve uma migração do serviço que você prestava com festas para o empreendedorismo, até chegar ao momento que você vive hoje, que é prestar consultoria
consultoria para mentorar outras mães a também serem empreendedoras, né? Como que a gente poderia passar em imagem para essas pessoas que nos acompanham, né, para quem está nos ouvindo? Era simplesmente o fato de que você pesquisou como que é o planejamento estratégico e você aliou o conhecimento que você já tinha com softwares de edição de imagem, e aí você levou isso para o conhecimento delas? Como que isso se deu? Quando eu me apresento para alguma cliente, né, eu digo muito que toda a minha base, ela foi feita conforme a minha experiência, né? Querendo ou não, são 9 anos já, né, de história trabalhando por conta, né, trabalhando em casa, junto dos filhos, com o filho chamando toda hora. Então eu tenho uma bagagem muito grande, né? E junto com essa bagagem, eu fui analisando assim as minhas dificuldades ao longo desse período, né? Questão de planejamento, de estratégia, de autoconfiança, de autoestima. Fui buscando assim todos os pontos que eu via em mim lá no comecinho, né? Porque há 9 anos atrás falar de empreendedorismo materno era uma coisa mais um bicho de 7 cabeças, não era tão comum a gente ver, principalmente em trabalho home office, que é muito normal. Mulher é empreendedora desde sempre, né? Basta a gente ver hoje em dia até os números mesmo, né? Nas estatísticas. Mas a questão do empreender em casa, trabalhar home office, dividir o tempo entre a maternidade e os filhos, isso era muito incomum. Então eu fui buscando assim das minhas dores, de todos os obstáculos que eu enfrentei, para estar trazendo para elas, no caso, as soluções para isso. Né? O que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo, o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa buscar também, né? Porque tem muita mulher, eu me incluo nessa, que cai na questão do empreendedorismo muito de paraquedas, né? A gente, né, no meu caso, trabalhava ali com designer, já sei fazer aqueles negocinhos, vou trabalhar com aquilo ali. Só que a gente não busca se especializar, não busca capacitação, né? Porque empreender não é só fazer o produto e vender, né? Tem uma empresa todinha por trás. A gente tem que saber um pouquinho de finanças, sobre administração, sobre planejamento, sobre marketing. Então é uma bagagem muito grande para uma pessoa. E se a gente não dá conta disso, dificilmente o negócio toca para frente, né? A gente para ali no meio do caminho, que é o que acontece com muitas. Eu vou colocar para você que está nos acompanhando aqui no digital, embaixo aqui, é @Nailessa, é isso, né? Isso, @Nailessa Oficial. @Nailessa Oficial aqui embaixo, para você que está nos acompanhando aí no Instagram, no YouTube. Para você que está no rádio, procure por @Nailessa Oficial, que você vai poder encontrar os conteúdos que você traz. E parte desses conteúdos, Nai, que eu acompanho, são, além de motivadores, eles acabam educando, né, as pessoas que consomem. Eu não sou mãe e aprendo com a Nai, então mesmo que você não é mãe, né, você também pode ir lá seguir a Nai e acompanhar esses conteúdos. Você mencionou que por trás do empreendedorismo existe uma empresa, né, que eu acho que isso é muito legal, até para desmistificar que empreendedorismo é só ali e fazer o produto e já sou empreendedor. Não, tem a questão do aprendizado, né, que você traz isso nas suas redes sociais, tem a questão de uma administração que ela precisa ser adequada para que o sonho não vá por água abaixo, às vezes porque a pessoa não pesquisou um pouquinho mais, né, mas também tem a questão emocional que você trouxe, como a autoestima, né, como a mãe, né, se sentir empoderada. E aí eu vou fazer uma pergunta nesse sentido. Temos uma sociedade extremamente machista, onde muitas vezes as mulheres, quando iam no comércio, e aí faço alusão porque estamos aqui na CDL, né, iam fazer algum cadastro para comprar algo e profissão do lar. A partir da pandemia, que hoje muitas pessoas estão trabalhando no home office, né, esse significado de dólar mudou, como você conseguiu ressignificar? Ou ainda há muitas famílias, muitas mães que ainda vivem essa dificuldade de apenas serem mulheres do lar e não serem empreendedoras como você é? Então, acho que hoje a questão de ser do lar, né, de ser mãe em período integral, é muito escolha da mulher também, né? Ela tem o direito de querer, sim, se dedicar só à sua casa, à sua família, né? E tá tudo bem. Né? E ela não deixa de ser menos mulher por conta disso, né? A questão do empreendedorismo, de trabalhar home office, ela vai muito além,
né? Porque além de sermos do lar, além de sermos mãe, a gente também tem um negócio. Então, isso não pode ser desvalorizado. Eu, por exemplo, eu tenho CNPJ, pago um imposto, faço balanço, igual uma empresa grande, né? Como qualquer outra empresa, a gente trabalha, cumpre horários. Óbvio que o horário de uma mãe empreendedora é muito diferente de um horário comercial. Quantas e quantos finais de semana, feriados, eu me pego trabalhando, porque a gente tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta dos filhos, tudo ao mesmo tempo. Então, isso dificulta um pouco, né? Só que dizer que uma mulher que trabalha em casa é do lar, aí digamos que é um pouquinho ruim. Ofende. Não façam isso, por favor. Não façam. E é uma coisa que acontece muito, tá, Regi? Quando eu me desliguei da empresa CLT ali, né, da empresa que eu trabalhava como técnica de segurança, olha a diferença de carreira, né? Eu sofri bastante com isso, assim, principalmente com pessoas muito próximas, familiares, amigos, né? Não, agora a Nayara não tá trabalhando, ela tá em casa, tem tempo, sabe? É muito pelo contrário. Uma mulher que trabalha em casa é o que menos ela tem é tempo. Porque, além de atender toda a demanda da casa e dos filhos, ela tem que atender a demanda do trabalho também, né? E nem sempre a gente consegue ser produtiva naquele dia da forma que a gente precisa. Então, a gente tem que rebolar, literalmente, com relação aos horários, né? Então, assim, tem que ser valorizado isso. Né? A mulher que trabalha em casa, que tem um empreendimento em casa, né, que trabalha home office, ela tem que receber o valor devido como se ela estivesse trabalhando fora, como se ela estivesse empreendendo numa empresa, né, um espaço comercial. A única diferença dela para uma pessoa que trabalha numa empresa, né, onde tem 4 paredes e um endereço comercial, é realmente o espaço. Ela quis trabalhar em casa. Ela quis conciliar a sua vida profissional, né, a sua carreira, com a maternidade. Então, não desvalorizem, pessoal. tem que dar os parabéns para ela, bem pelo contrário. Ouviram? Não desvalorizem essa mulher empreendedora só porque ela está em casa exercendo o seu papel de profissional, hein? Não façam isso. Eu sou ruim de matemática, mas pelos meus cálculos, você falou que o seu filho tinha 2 anos, agora está com 9, há 7 anos você está nesse empreendedorismo, né? Foi muito antes da pandemia. Muito antes. Só que a gente está vivendo, né, esse processo de mudança comportamental, inclusive nas empresas. Muitas empresas estão migrando praticamente toda a sua força de trabalho para o home office. A grande maioria delas que entendeu que isso é positivo está fazendo isso. Outras não conseguem em função de o trabalho ser muito do local, de indústrias, enfim. Mas a grande maioria delas que conseguiu entender isso está colocando isso em prática. A gente tem um outro comportamento agora, e nós teremos outras Nayaras Lessas amanhã ou depois exercendo esse papel de profissional estando em casa, não do lar. Não façam isso, por favor. Como que você vê, e aí talvez isso tenha, né, você tenha tido essa sacada muito bem, e que você já tem essa experiência de 7 anos, e você está num processo onde nós temos muitas mamães querendo entender esse processo, aprender com isso, né? E aí você vem nesse momento com a experiência que você tem, trazendo isso para essas mães, para essas mulheres que muitas vezes não são mães ainda, para esses homens como eu que aprendo com a sua rede social. Como que você vê esse processo? Vamos ter muitas Nayaras no futuro trabalhando em casa ou não? Regi, a gente já tem muitas Nayaras por aí, até que tem muito mais experiência do que eu, né? Existem dados que mais de 50% das mulheres são demitidas após a maternidade, né? Esse número é muito maior com relação a mulheres que não têm graduação. Então, assim, você imagina uma mulher, né, que tinha uma carreira, ser demitida e cair de paraquedas assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, muitas mulheres assumem esse papel de empreendedora, muitas vezes sem saber, sem entender de nada, por conta disso. Então, existem muitas mães que trabalham em casa por necessidade, não por opção. E se eu posso deixar um conselho para essas mulheres, é que por mais difícil que seja, nesse começo, assim, meu Deus, eu não sei o que faço, né? Tentam se preparar
de alguma forma, né? Que se precisa começar assim imediato por conta da situação financeira, que é o que acarreta a maior parte, né, de começar a empreender, é aquele famoso bico, né? Assim, meu Deus, eu não tô sem emprego, não consigo emprego porque nas entrevistas a grande maioria pergunta pra gente se a gente tem filho, com quem vai deixar, né? É que comece do jeito que pode e que não se acomode. Que estude, que busque informação, que busque uma ajuda, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas assim, ter um consultor, ter um mentor que te ajude nesse processo é super importante, né? Porque a gente se vê muito perdida, né? São muitas informações, muitas coisas para pensar, muitas responsabilidades e às vezes a gente fica realmente perdida sem saber o que fazer. Então, assim, buscar estudar, buscar capacitação e buscar ajuda é muito importante, né? E também não se deixar levar pela influência negativa das pessoas também que cercam a gente, né? Porque, querendo ou não, as meninas que estiverem me assistindo vão concordar comigo. Quando a gente decide empreender, a gente recebe muita mensagem, muito conselho negativo, né? Que isso não vai dar certo, que você tem que procurar um emprego, que isso é loucura, que é dinheiro jogado fora. Então, assim, se empoderar, botar a autoestima lá em cima e se é isso que você quer, fazer de coração e fazer bem feito. Não se deixar levar pela influência de outras pessoas. Buscar pessoas que realmente querem o teu bem, que querem ver o teu crescimento e se apoiar nelas. Ona, isso que você falou é legal, porque se você está aí pensando, sonhando, querendo colocar algo para frente, não dê bola para a torcida rival, porque a torcida rival torce contra. E às vezes não é nem na maldade, às vezes é porque está acostumada, né? A gente com comportamento de que só a carteira assinada resolve, é uma segurança e muitas vezes não é. Então, se você tem um sonho, não espere ser demitida para colocar esse projeto em prática, né? Procure alguém como a Nayara Lessa, né? Ela disse, não é vender meu peixe. Não, é vender peixe sim. Procure alguém como a Nayara Lessa, aprenda com quem já viveu isso, pode encurtar esse processo para você, né? E coloque em prática, não tenha dúvida disso. E a gente novamente, eu vou frisar isso, né? Você colocou uma questão que uma das dificuldades é o fato de que as empresas pensam muito ainda na caixinha, né? Quando você falou ali que eles perguntam se você tem filho e com quem vai deixar, é um comportamento retrógrado, é um comportamento de empresários, né, que não entendem que a sociedade mudou, que muitas vezes é mais fácil você flexibilizar o horário para essa mãe, porque ela vai se sentir muito mais feliz e muito mais produtiva do que você ter comportamento como esse, inclusive antes de contratar. E aí eu lhe pergunto, né, a partir disso, você tem uma outra experiência, não só como empreendedora, mas como mãe. Foi muito mais positivo para você estar empreendedora ou estar contratada quando você olha para o seu filho hoje, quando você vive esse momento com ele? Nossa, eu tive as duas experiências, né, Regi? Que eu tenho, como eu falei, tenho 2 filhos. Com o Vicente, que é o meu mais velho, eu perdi muito da primeira infância dele, né? Os 2 primeiros anos dele eu estive trabalhando fora, então, sabe, primeira palavrinha, aquela introdução alimentar, aquela coisa toda assim que passa e a gente não dá para ter replay, né? Tudo isso eu perdi. E com a Celina, que tem 4 anos, então ela já não nasceu de uma mãe empreendedora, eu não perdi nada disso, sabe? E mesmo agora com o Vicente tem 9 anos, tá aquela fase de pré-aborrecente. É muito satisfatório, é muito gostoso a gente vivenciar todas as fases da vida do nosso filho. Porque uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que assim, a gente pode viver 120 anos, 150 anos, mas a infância vai continuar sendo só aquele período ali, né? Só 12, 13 anos. Então, passa muito rápido. Então, é óbvio que tem pessoas, né, tem mulheres que não nasceram para ser empreendedores e isso está tudo bem, né? Pessoas são diferentes, tem gente que é super realizada trabalhando numa empresa, carteira assinada ou sendo funcionário público, né? Isso aí são pessoas e pessoas, pessoas são diferentes. Então, cada pessoa se realiza de uma forma diferente. Mas, no meu ponto de vista, empreender em casa e vivenciar tudo isso com os meus filhos não tem preço.
Eu tô aprendendo bastante com a Nay, espero que você esteja gostando também, né? Entender que é possível sim empreender mesmo sendo mãe, então empreender na maternidade é algo que você pode colocar em prática, né? Se você não é mãe, mas quer empreender, também pode aprender com a Nay. Novamente, Nay Lessa Oficial aqui embaixo, para você que está no digital. Para você que está no rádio, vai lá, procure no Instagram, Nay Lessa Oficial, e consuma os conteúdos que a Nay compartilha lá com carinho e você também vai aprender. Você estava funcionária na segurança do trabalho e da noite para o dia, ou por necessidade, ou por opção, você migrou para uma área totalmente diferente. E aí, esse processo você já explicou o que aconteceu, mas como que deu esse start? Como que você percebeu, opa, eu tenho que sair disso? Foi só a partir do filho que você tem que ficar com ele? Ou foi no sentido de que eu preciso evoluir como pessoa? Eu queria entender esse seu momento. Eu comecei a empreender após a maternidade, né? Mesmo sendo CLT. Na época, eu estava ali nos preparativos do aniversário do meu filho e eu vi naquilo ali um negócio. Né? Porque, como eu falei, eu já tinha experiência de design gráfico, né? Eu já sabia mexer com essas coisas. Então, eu vi naquilo ali um extra, no primeiro momento. Então, no primeiro momento, não era como uma migração, mas como um algo a mais. Era um algo a mais, assim, um complemento ali pra renda, né? E com o passar do tempo, eu fui vendo que aquilo ali poderia se tornar, sim, um negócio. Esse processo todo levou em torno de um ano e meio. Né? E quando eu me senti segura, né, eu havia conversado com a minha chefe e disse para ela assim, olha, final do ano, quem sabe, assim, eu vou sair da empresa, se preparem e tal, né, para quem sabe botar outra pessoa. E ela foi a pessoa que deu aquele meu pontapé, deu o pontapé inicial, assim, não, Nay, a gente vai fazer, no caso, a tua demissão com todos os teus direitos e vai ser feliz, porque tu nasceu para ser aquilo ali, não isso que você é hoje. Né? Não que você seja uma má técnica de segurança, mas o teu caminho tá por ali. Então foi tudo se encaminhando, né? Não foi nada de caso pensado, mas acho que foi a decisão certa. Eu acho que eu não seria tão feliz como sou hoje se eu fosse ainda técnica de segurança. Você acompanhou até agora o seguinte, uma mãe que no meio do caminho entendeu que poderia ter um outro caminho a seguir, migrando inclusive algo que ela cursou para fazer, técnica em segurança, com algo que ela já tinha de conhecimento, que são os softwares de edição de imagem, enfim, conhecimento em design gráfico. E aí nesse processo entendeu que, opa, isso que eu estou fazendo para o meu filho, outras mães podem querer também. E aí você entrou aos poucos, o processo foi se apresentando para você. Foi isso que eu entendi, né? Exatamente, aquele famoso processo de autoconhecimento, né? Que legal. Que eu trabalho também bastante com as meninas. E agora eu vou te pedir, já que você trabalha bastante com as meninas isso, que você possa passar uma mensagem, né? Olhando para quem está nos acompanhando no digital, né? Para essas mães, para essas mulheres, para esses homens que querem empreender, tem o seu sonho na cabeça, ou tem no papel, ou estão postergando porque eles não têm autoconfiança suficiente para colocar isso em prática, ou são funcionários que estão guardando um trocadinho porque eles sabem que eles têm capacidade de montar o seu negócio, mas como você fez, não é o momento ainda. O que você deixaria para essas pessoas? Vou deixar mais uma frase aqui, eu sou a mulher das frases, né? Vocês conhecem aquela frase, se tem medo, vai com medo mesmo? Isso se aplica muito no empreendedorismo, porque a gente nunca vai ter a situação perfeita e o momento perfeito. Eu comecei lá atrás, né, nessa área de papelaria personalizada, com um notebook, sem impressora, sem plotter, sem nada que fosse material assim para começar realmente ali o trabalho redondinho, né, digamos ali com maquinário perfeito. Eu comecei imprimindo em gráfica, recortando na mão, fazendo do jeito que dava. Então, assim, se eu puder dar um conselho para você que pensa em empreender, seja mãe, seja, né, mulher sem filho, seja homem, comece do jeito que você consegue, mas comece, né? Dê o primeiro passo. Saia da sua zona de conforto que você está agora e se aventure, né? O máximo que vai acontecer é você voltar para estaca zero.
O máximo que vai acontecer é voltar para a estaca zero, você ter aprendizado, adquirir experiência. Então, ouça o que a Nay deixou para você de mensagem e bola para frente. Vamos tocar essa ideia para frente. Novamente, para encerrar, Nay Lessa Oficial para você aqui. Quer saber um pouquinho mais, quer conversar com ela, acesse as redes sociais, procure, converse com ela, peça um pouquinho dessa experiência que você ouviu aqui. Aqui a gente sabe o tempo é curto, não dá para aprender tudo, não dá para ter esse diálogo mais tete a tete, olho no olho. Então, faça isso, procure ela e continue acompanhando o projeto Empreender na Cidade, que a gente volta na próxima semana com mais um bate-papo legal como esse, com a Nay Lessa Oficial para você. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.